Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Maísa, tá? Eu sou enfermeira. Eu formei pela Federal aqui em Campo Grande, a UFMS, em 2012. Eu fiz uma pós-graduação pela Federal também em 2014, fiz de gestão em saúde, mas eu nunca exerci essa profissão e nunca fiz nada em relação a isso. E daí, em 2014, também em setembro de 2014, eu ingressei aqui na Santa Casa e já fui direto para a agência transfusional, né? Que é o banco de sangue, onde acontece as transfusões de sangue. Só que na faculdade a gente não aprende muito sobre esse curso, sobre essa parte de hemoterapia. Então eu quis buscar uma especialização na área, que foi quando eu fiz a pós-graduação em hematologia e hemoterapia somente em 2017 na faculdade Inspirar. Eu queria algo que fosse uma aula presencial e na época só existia a distância, foi quando abriu a presencial na faculdade Inspirar. No ano passado, a fevereiro desse ano, eu tive uma oportunidade também de trabalhar no Hemosul e aprender a outra vertente, que não seria de transfusão, e sim a parte de doação de sangue, que é algo também pouco falado na faculdade, nos cursos técnicos, e eu acho muito importante aprender essa outra vertente, que eu tive essa experiência de um ano, que era um contrato, né, de um ano. Sou membro do Comitê Transfusional da Santa Casa, que discute tudo que é relacionado a uma agência transfusional, discute sobre melhorias para o serviço, e sou membro do Comitê Transfusional Interhospitalar, que é feito no Hemosul, que são várias agências transfusionais de vários hospitais e cada um conta a sua experiência, o que tem no seu setor, para a gente buscar evolução para a Santa Casa e melhorias também. Então, para começar, como eu falei, eu tive essa oportunidade de trabalhar no Hemosul e aprender outra vertente, que é a parte de doação. Poucas pessoas sabem, mas quando você realiza uma doação de sangue, a gente realiza a doação chamada sangue total, que é esse sangue que está aqui no alto. Lá no Hemosul passa por um processo de centrifugação que divide o sangue total em duas etapas, que é o plasma rico em plaqueta e o concentrado de hemácias. O plasma rico em plaqueta passa por um outro processo de centrifugação e eles geram concentrado de plaquetas, o plasma fresco congelado, que é o que a gente usa aqui. O plasma de 24 horas não tenho conhecimento sobre, aqui no estado não produz. E o plasma fresco congelado, ele também passa por outro processo de centrifugação e congelamento que gera o crioprecipitado. Do plasma fresco congelado também é realizado um envio para as indústrias, onde eles podem também produzir albumina, globulinas e concentrados de fatores de coagulação. Então, quando a gente realiza uma doação de sangue, a gente consegue gerar todos esses produtos. O vermelho e o amarelo a gente chama de hemocomponentes e o em azul a gente chama de hemoderivados. Então, às vezes, quando fala na televisão que está precisando de doação de sangue, às vezes não necessariamente está precisando do seu sangue, mas às vezes de algum derivado dele. Então, só para destrinchar, hemocomponentes são todos os produtos gerados um a um no serviço de hemoterapia a partir do sangue total, por meio de processos físicos, que é a centrifugação e o congelamento, como podemos ver nas fotos: concentrado de hemácia, plaqueta, plasma fresco congelado e crioprecipitado. Outros que a gente consegue produzir a partir do sangue total, na verdade do plasma fresco congelados, são os hemoderivados. São produtos obtidos em escala industrial a partir do fracionamento do plasma por processos físicos químicos. Aqui eu trouxe de exemplo a albumina e os fatores de coagulação. Então, é muito importante ser dito que a melhor transfusão é aquela que não ocorre. E se houver necessidade, que seja com uma boa indicação. Por que a gente sempre diz isso? Porque muitos banalizam a transfusão e acabam solicitando de maneira inadequada. Às vezes o paciente não tem indicação de transfusão e dá para utilizar outra abordagem que não seja a transfusão de algum hemocomponente. Então, tem muita solicitação que também o médico solicita sem ter visto o novo hemoglobina dele, o novo TAP-TTPA. Então, a agência transfusional sempre fica de olho nisso para que verificar o último exame e a última transfusão que esse paciente tem. O hemograma, às vezes, é feito depois de uma transfusão. E normalmente a gente solicita para o médico fazer uma nova solicitação para poder fazer um hemograma novo, um resultado novo, para que seja bem indicado. Então, eu trouxe sobre o uso clínico dos hemocomponentes, tá? A primeira etapa é sobre o concentrado de hemácias. Então,
mais ou menos o parâmetro normal de uma hemoglobina e um hematócrito varia muito de referência para referência, de autor para autor, de laboratório para laboratório, dependendo de qual máquina ou qual método eles usam. Mas, basicamente, a hemoglobina nos homens, o parâmetro normal é de 13,5 a 17 e nas mulheres de 12 a 15. O hematócrito pode ser de 39 a 51 nos homens e de 36 a 44 nas mulheres. Então, quanto que é indicada a transfusão de concentrado de hemácias? Então, eu vou ler aqui e depois eu destrincho um pouco. A transfusão de concentrado de hemácias, ela deve ser realizada para tratar ou prevenir iminente e inadequada liberação de oxigênio aos tecidos, ou seja, em caso de anemia. Porém, nem todo caso de anemia exige a transfusão de concentrado de hemácias. Então, o paciente, quando ele está com um nível de hemoglobina mais baixo, ele tende a apresentar mais sonolência, mais cansaço, mais dispneico, justamente por isso, porque a principal função do sangue é levar oxigênio aos tecidos. Logo, quando ele está com essa hemoglobina mais baixa, não ocorre essa oxigenação de forma adequada. Então, quanto que a gente indica também a transfusão de concentrado de hemácias? Quando o paciente tem a hemoglobina menor que 7, exige um grande risco de hipóxia tecidual, justamente por esse oxigênio não estar chegando de maneira correta aos tecidos. Então, ocorre um risco maior de comprometimento das funções vitais. Quando o paciente está com a hemoglobina maior que 10, raramente ele necessita de transfusão. Então, dá para ser utilizado outros métodos para a melhoria dessa hemoglobina. E entre 7 e 10, a indicação depende da avaliação clínica do médico. Como é feita essa avaliação? Quando o paciente é cardiopata, quando o paciente faz hemodiálise, eles necessitam de uma hemoglobina mais alta. Então, neste caso, é indicado a transfusão de concentrado de hemácias, tá? Então, como eu falei, paciente com doenças pulmonares obstrutivas crônicas e paciente com cardiopatias isquêmicas agudas devem manter a hemoglobina acima de 10. Em pacientes acima de 65 anos de idade sintomáticos, é aceitável transfundir com níveis de hemoglobina maior que 9, tá? Então, o concentrado de hemácia, quando ele é transfundido no paciente, normalmente uma bolsa de sangue, ela sobe 1 de hemoglobina e 3 de hematócrito. Então, vamos supor que um paciente está com 3 de hemoglobina. O médico pediu 3 bolsas de sangue, provavelmente a hemoglobina dele vai para 6, porque uma bolsa sobe 1 de hemoglobina e 3 de hematócrito. Lógico que varia de tem várias questões que são colocadas para essa evolução. Se o paciente está com sangramento, se o paciente está com tratamento de quimioterapia e radioterapia, talvez não aumente esse nível de hemoglobina, mas é o esperado, tá? Então, o tempo máximo de infusão de um concentrado de hemácias é 4 horas e, no mínimo, em 1 hora. Como que o técnico, como o enfermeiro, ou como a agência transfusional avalia em quanto tempo vai ser transfundido? Então, se um paciente é idoso, se o paciente é cardiopata, se o paciente faz hemodiálise, normalmente a gente realiza essa transfusão no nível maior de tempo. Então, se o tempo máximo é 4 horas, a gente coloca para correr em 3 horas, 2 horas e meia, tá? Agora, se o paciente é um paciente jovem, que teve uma fratura na perna, ou tem 25 anos, só tem isso de problema, normalmente a gente pode transfundir em 1 hora. Agora, chegou um paciente lá na área vermelha, que está com sangramento, levou tiro, levou facada, a gente não vai colocar para correr em 4 horas, vai colocar para transfundir em um tempo menor, tá? E tem aqui na Santa Casa a agência transfusional que realiza a transfusão. Então, os técnicos do meu setor vão lá realizar a transfusão no andar. Mas existem vários hospitais que o técnico entrega a transfusão para a enfermagem do setor para transfundir. E vários hospitais, como eu falei que eu faço parte do Comitê Transfusional Interhospitalar, eles já me relataram que o que acontece? Quando você entrega a bolsa de sangue para o andar transfundir, muitos têm a cultura de deixar a bolsa de sangue dando uma esquentadinha na bancada para depois transfundir no paciente. Porém, está escrito na legislação, na Portaria de Consolidação número 5 de 28 de setembro de 2017, que antes do início da transfusão, os componentes eritrocitários não permanecerão à temperatura ambiente por mais de 30 minutos. Ou seja, não há necessidade de deixar essa bolsa de sangue lá na bancada dando uma esquentadinha. Então, o que
Vamos supor que mesmo assim você optou de deixar essa bolsa lá dando uma esquentada 30 minutos. O que você deve levar em consideração? Que se o tempo máximo de infusão de concentrado de hemácia são 4 horas, reduzindo meia hora que você deixou a bolsa de sangue dando uma esquentada na bancada, você tem apenas 3 horas e meia para poder transfundir, certo? Então é isso. Sempre levando em conta isso. Mas assim, lembrando que os pacientes são pacientes que, às vezes, eles estão consciente orientado, eles se mexem muito, querem ficar mexendo no celular, então você funciona aqui com o abocate bom, mas o paciente dobra o braço, o paciente vai para exame, quando você vai ver, a bolsa de sangue está parada, não está sendo transfundida. Então, eu prefiro usar esses 30 minutos que você deixou na bancada dando uma esquentadinha para utilizar para transfundir no paciente, tá? A temperatura de armazenamento das bolsas de sangue, elas são deixadas em geladeiras, é exigido pela vigilância que a gente olhe a temperatura da geladeira de 4 em 4 horas, para que mantenha a temperatura de 2 a 6 graus, tá? Então, compatibilidade ABO e RH. Essa tabela é muito sobre qual transfusão de sangue, qual tipagem de sangue pode entrar em qual paciente. Por que isso é importante? Porque se você transfunde uma bolsa de sangue errada no paciente, que a gente chama de incompatibilidade ABO, você pode matar esse paciente. Então, só para vocês entenderem, compatibilidade ABO e RH. ABO é a letra, né? Se é O, se é B, se é A ou AB, e RH é o positivo e negativo. Então, normalmente, se você transfunde um RH incompatível, ou seja, um negativo num positivo ou vice-versa, não tem grandes problemas. Não é o correto, mas não tem grandes problemas baseado na compatibilidade. Mas se você transfunde um ABO errado, há grandes chances de você acabar matando o paciente. Por isso que é muito importante saber a compatibilidade corretamente. E é importante ter ciência de que, por exemplo, eu, Maísa, eu sou da tipagem A positivo. Eu não vou lá na geladeira do banco de sangue, pego uma bolsa de sangue A positivo e vou transfundir em mim. Existe todo um processo que o bioquímico ou o biomédico realizam. Eles fazem a tipagem para confirmar se está certo, fazem uma prova de compatibilidade e esse processo demora 50 minutos, no mínimo. Então, não tem como eu acelerar essa transfusão, essa prova de compatibilidade. Ela demora mesmo, tá? Então, o O negativo é o sangue universal. Se um paciente chega e dá entrada no pronto-socorro na área vermelha, com tiro, com facada, e o médico precisa de uma transfusão imediata, a gente manda o O negativo. O médico não tem tempo de esperar eu coletar uma amostra e ver qual é a tipagem sanguínea do paciente. A gente chama isso de uma emergência imediata. O paciente corre risco iminente de morte e precisa de uma transfusão imediatamente. Como eu não sei a tipagem de sangue daquele paciente, eu tenho que mandar uma bolsa de sangue que seja seguro ele receber. Então, é o O negativo, que é um sangue que pode entrar em qualquer tipagem. Agora, o O negativo é muito complicado para ele, que ele ajuda todo mundo, mas ninguém ajuda ele, porque o O negativo só pode receber dele mesmo. Ele pode transfundir em todo mundo, mas ele só pode receber dele mesmo. Já o AB positivo, como vocês podem ver, ele recebe de todo mundo. Então, a gente chama O negativo o doador universal e o AB positivo o receptor universal. Então, o paciente AB positivo, ele é o receptor universal. Ele recebe de todas as tipagens sanguíneas, tá? Existem outras compatibilidades, mas aí eu vou deixar a tabelinha aí para quem quiser tirar uma foto e tirar um print. Então, as plaquetas. O parâmetro normal, como eu falei, varia muito de autor para autora, referência bibliográfica e também sobre qual aparelho está sendo utilizado, de laboratório para laboratório. Porém, o parâmetro normal varia entre 150 a 350 mil. Qual que é a indicação de transfusão de plaqueta? Plaquetopenia, quando o paciente está com a plaqueta baixa. Normalmente, quais são nossos pacientes que a gente transfunde? Paciente que tem doença hematológica ou faz tratamento de quimioterapia, radioterapia. Existem também muita cultura de transfundir em paciente que tem dengue. O paciente que tem dengue, normalmente essa patologia, quando melhorar, lógico que normalmente o corpo já vai haver melhora desse nível de plaqueta. Então, não há indicação para transfundir plaqueta num paciente que tem dengue. A não ser paciente que está com dengue hemorrágica, que está com sangramento, quando está com a plaqueta baixa, ele tende a ter um sangramento maior. Então, aí, neste caso, seria uma boa indicação, tá?
Então, sobre a compatibilidade ABO e RH. Então, ó, existem evidências de que a transfusão de plaqueta ABO incompatível reduz aproximadamente 20% o incremento da contagem pós-transfusional. O que isso quer dizer? Que diferente do sangue, quando a gente transfunde alguma tipagem errada, o paciente pode vir a óbito, a plaqueta não tem grandes problemas. Óbvio que se tiver um paciente que precisa de transfusão de plaqueta, a gente sempre vai tentar mandar da mesma tipagem sanguínea. Só que nem sempre é possível, porque a sua doação de sangue eu consigo gerar uma plaqueta só. E qual o problema? A plaqueta ela tem 5 dias de validade. Até ser feito todos os testes nela para verificar se ela é apta para transfundir um paciente, normalmente ela já vem próximo do dia do vencimento. Então, se um paciente precisa de uma grande quantidade de transfusão de plaqueta, normalmente eu tenho 3, 4, 5 pacientes, e cada paciente 10 plaquetas, e vamos supor que todos são O, eu não vou ter 50 plaquetas O positivo para transfundir em todos esses pacientes. Então, a gente vai utilizar o que temos no nosso estoque e o que o Hemosul tem disponível, já que é o Hemosul que faz a distribuição dos hemocomponentes para o estado. Então, eu entro em contato com o Hemosul, eles me liberam a plaqueta e eu vou transfundir no paciente. Ah, mas eu não tenho todas as plaquetas da tipagem O. Eu vou mandar as plaquetas que eu tenho disponível. E o que isso vai causar de prejuízo no paciente? É que talvez ele não vá ter a resposta que o médico desejava, mas mesmo assim vai subir o nível de plaqueta dele. Mas como está escrito, vai reduzir aproximadamente 20% o incremento da contagem pós-transfusional. Apenas isso, mas não causam malefício ao paciente, ele não vai vir a óbito por conta disso, tá bom? Então, a plaqueta, ela é preconizada uma plaqueta a cada 7, 10 quilos de peso. Então, vamos supor que 10 quilos. Se eu, Maísa, eu tenho 60 quilos, pelo menos eu vou precisar de 6 plaquetas para mim. Então, como eu falei, se cada doação de sangue consegue gerar apenas uma plaqueta, eu vou precisar de 6 doadores para transfundir, para poder me transfundir, certo? Então, é muita plaqueta que precisa e muitos doadores para a gente conseguir poder transfundir pelo menos um paciente. O tempo de infusão de plaqueta deve ser de aproximadamente 30 minutos em pacientes adultos, tá? E temperatura de armazenamento de 22 a 24 graus. A gente diz que é temperatura ambiente, porém com ar-condicionado. Lembrando que a plaqueta ela fica num plaquetário que fica em agitação constante. Ela não pode ficar parada porque senão acontece agregação plaquetária. E aí não vai ser apta para transfundir essa plaqueta em algum paciente. Bom, outro hemocomponente derivado do sangue que você doa é o plasma fresco congelado. Então, a gente avalia baseado pelo TAP-TTPA do paciente e basicamente o plasma ele serve para quê? Para aquele paciente que está com distúrbio de coagulação, ou seja, ele está com sangramento, está com esse TAP-TTPA alterado, então normalmente o médico vai solicitar a transfusão do plasma. Então, o que muitos acabam fazendo errado? A utilização de 10 a 20 ml de plasma por quilo de peso aumenta de 20 a 30% os níveis de fatores de coagulação do paciente. Então, o que muitos acabam fazendo? Eles acabam solicitando 9, 10 plasma para transfundir no paciente. E não é o certo. Por quê? Às vezes, com 2 plasma, como eu falei, aumenta de 20 a 30% os níveis de fatores de coagulação, às vezes o médico já consegue obter o nível de evolução que ele gostaria. Então, quando eles pedem 9 plasma, normalmente a agência transfusional vai barrar. Com qual critério? Nós temos um responsável técnico da agência, que ele é um hematologista, que é o Dr. Zé Maria. Então, ele nos auxilia na avaliação da necessidade da transfusão do plasma. Então, normalmente a gente libera 2 plasmas e o médico vai pedir um novo TAP-TTPA, verificar se realmente o paciente precisa para a gente poder descongelar e mandar. Porque qual o grande problema? Como o próprio nome já diz, é um produto congelado. Quando pede transfusão, a gente tem que colocar em banho-maria, 37 graus, para realizar o descongelamento desse plasma e para poder ir transfundir no paciente. Se o médico pede 9 plasma e eu descongelo os 9 de uma vez, às vezes o médico lá pelo 3º plasma consegue obter o resultado esperado. Aí ele liga na agência e fala, olha, eu não quero mais os outros plasmas, mas como eu já descongelei, eu não posso recongelar o plasma. Aí o que acontece? A gente joga tudo fora. Então, para evitar o desperdício, e já que é tão difícil conseguir uma doação de sangue, normalmente a gente solicita para que o médico
peça 2 transfusões, reavalia e verifica a necessidade de mais. Precisou? Só prescrever que a agência transfusional vai liberar sem problema nenhum. Então, como o plasma fresco é congelado, ele mantém temperatura de menos 18 a menos 30 graus, ele é mantido em freezer. E o tempo de infusão dele é de 1 hora, tá? E o crioprecipitado, que é outro hemocomponente. Então, como cada hemocomponente, um é gerado do outro, então um ajuda o outro. Por exemplo, o concentrado de hemácia é quando você transfunde. Querendo ou não, ele sobe um pouquinho do nível de hemoglobina, sobe um pouquinho do nível de plaqueta, assim como o crioprecipitado, ele também tem fator de coagulação, como o plasma fresco congelado, visto que o crio é derivado do plasma fresco congelado, certo? Só que o principal foco do crioprecipitado é no tratamento de hipofibrinogenemia, ou seja, para reposição de fibrinogênio. É a principal função dele. É muito raro ser utilizado, até mesmo aqui na Santa Casa, que o nível de transfusão é muito alto. A gente realiza mais ou menos uns 1.500, 2.000 transfusões por mês, é muito alto, e é muito difícil a gente utilizar o crioprecipitado. Normalmente se utiliza mais em cirurgia cardíaca pediátrica, mas mesmo assim não é sempre, tá? E o crioprecipitado, ele pode ser usado preferencialmente sempre da mesma tipagem, mas se não puder, também pode transfundir qualquer tipagem sanguínea. O crioprecipitado, ele também é indicado a uma unidade a cada 10 kg de peso, como a plaqueta, que eu havia falado anteriormente. E cada unidade de crioprecipitado, ele aumentará o fibrinogênio de 5 a 10. Como eu falei, o concentrado de hemácia, ele também contém um pouco de fibrinogênio, contém mais ou menos de 2 a 4, tá? E ele também é um produto congelado, a gente mantém em freezer, em temperatura de menos 18 a menos 30 graus, mais ou menos. E quando pede transfusão desse hemocomponente, ele também tem que ser feito no descongelamento em banho-maria, tá? A 37 graus. Então, o que é muito importante e que muitas pessoas acabam fazendo errado? A transfusão de hemocomponentes não existe contraindicação quando o paciente está com hipertermia, ou seja, quando o paciente estiver com febre. Lógico que uma das reações transfusionais em relação ao hemocomponente é a hipertermia. Então, se você puder aguardar, diminuir a hipertermia para poder transfundir, seria melhor. Só que existem vários pacientes que estão tendo hipertermia vários dias, todos os dias, ou existem pacientes que, mesmo administrando medicação, não melhora esse quadro de febre. Então, se um paciente está lá com 3 de hemoglobina e está com hipertermia, você vai ficar esperando a hipertermia baixar? Não, então é melhor transfundir e mesmo que ele esteja com febre, só vai ter um olhar diferenciado para esse paciente, tomar mais cuidado, ter mais zelo por ele, né? Então, lembrando que também o hemocomponente, ele não é soro fisiológico, então não pode ser adicionado nenhum medicamento nem droga a esse produto. E o concentrado de hemácia, ele deve ter um acesso exclusivo. Eu falo concentrado de hemácia, mas pode ser a plaqueta, pode ser o plasma, qualquer hemocomponente, tá? Então, assim, a agência transfusional da Santa Casa, eles sempre vão tentar um acesso venoso exclusivo, um acesso venoso periférico exclusivo para a transfusão do hemocomponente. O banco de sangue vai lá puncionar o paciente e vai realizar a transfusão. Mas, o paciente é super difícil de acesso, não consegui, porque nós sabemos que tem pacientes demasiados, paciente super difícil de acesso, que faz tratamento de quimioterapia, tem a veia muito fininha, como todos dizem no linguajar popular da enfermagem. Então, o que nós fazemos? Nós, enfermeiros da agência, vamos lá até o paciente tentar um acesso na jugular. Não conseguiu também, nossa, impossível. Aí a gente verifica com a enfermagem se pode liberar o acesso central do paciente. Então, sempre é preferível que seja um acesso para todas as medicações e outro acesso para a transfusão do hemocomponente. Mas não está dando também, o paciente tem muita medicação, não tem como parar as drogas. Qual o grande problema de você transfundir um hemocomponente concentrado de hemácias, digamos, junto com uma droga? Às vezes ele pode entrar em contato, o sangue junto com a droga, com o medicamento, e esse sangue pode hemolizar. E o que vai acontecer? Vai entrar no paciente e o médico não vai ter o resultado esperado para aquele paciente, ou seja, o nível de hemoglobina não vai subir. E amanhã vai precisar de transfusão de sangue novamente para o paciente. Por isso que é preferível que sempre tenha um acesso exclusivo para a transfusão.
E o hemocomponente, ele sempre vai utilizar um equipo exclusivo, que é um equipo próprio de transfusão de hemocomponentes. Então, aqui eu trouxe só para vocês terem conhecimento. Aqui na Santa Casa, toda vez que o médico faz a solicitação de algum hemocomponente, ele tem que fazer via sistema, tem que constar todos os dados, nome completo, sem abreviaturas, data de nascimento, sexo, idade, número de prontuário, o diagnóstico do paciente, o componente sanguíneo solicitado com respectivo volume ou quantidade, a modalidade da transfusão, os resultados laboratoriais, porque se o médico não preencher esses dados como está descrito, o sistema vai barrar e não vai deixar ele fechar a solicitação. Então, se ele não fechar a solicitação, não vai cair no banco de sangue essa prescrição. Então, a gente não vai ficar sabendo, tá? Então, é importante que tudo seja preenchido conforme o sistema pede. Outra modalidade de transfusões, existem 5 modalidades de transfusões na agência transfusional. Existe a reserva, a rotina 24 horas, a urgência até 3 horas, a emergência e a emergência imediata, tá? Então, a emergência imediata é como eu falei, quando chega um paciente lá na área vermelha, que levou tiro, facada ou algo do gênero e corre risco iminente de morte. E o médico precisa de uma transfusão imediatamente. Então, a gente vai mandar o O negativo, ele vai ter que assinar um termo autorizando essa transfusão e aí a gente vai realizar a transfusão do O negativo. A emergência é quando precisa da transfusão rápida, mas o médico ele quer aguardar fazer a tipagem sanguínea do paciente e a prova de compatibilidade, que demora mais ou menos uns 40 a 50 minutos. Então, dá tempo de fazer o processo e levar até o paciente para transfundir. Urgência até 3 horas, como o próprio nome diz, até 3 horas. Rotina 24 horas em até 24 horas. Isso não quer dizer que se você prescrever, ou o médico prescrever uma transfusão de rotina 24 horas, não quer dizer que o banco de sangue vai transfundir somente no dia seguinte. Isso só nos ajuda a classificar o que é prioridade, qual paciente está mais grave que devemos atender por primeiro e qual que a gente pode atender um pouco depois. Vamos supor que não tenho nenhuma solicitação no banco de sangue, nem de urgência, nem de emergência, e só caiu aquela prescrição de rotina 24 horas. O que o banco de sangue vai fazer? Já vai atender essa solicitação, tá? E a reserva é uma reserva para um procedimento cirúrgico. Normalmente, o banco de sangue solicita para que seja feita apenas com 24 horas de antecedência. Por quê? Uma amostra de sangue ela tem validade de 72 horas, assim como a prova de compatibilidade que a gente faz com a amostra. Por que isso? Porque existem estudos que comprovam que um paciente ele pode criar novos anticorpos dentro desse tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma bolsa de sangue que é compatível hoje, daqui de 72 horas ela pode não ser. Então, a gente prefere aguardar que seja mais próximo da nossa prova de compatibilidade para que seja mais seguro daquele paciente receber aquela transfusão. Tá? Então, ó, só para vocês terem conhecimento também, os testes pré-transfusionais, eles incluem tipagem ABO, direta e reversa, o RH, se é positivo ou negativo, pesquisa de anticorpos eritrocitários, que a gente chama de PAI, retipagem ABO direta e do RH, e a realização de uma prova de compatibilidade. Então, como eu falei, esse processo demora mais ou menos uns 40 a 50 minutos. Então, não existe como a gente acelerar o processo, porque cada processo dessa prova de compatibilidade, dessa tipagem, tem a sua máquina e o tempo certo para ficar. Então, se você liga no banco de sangue, olha, você pode acelerar o processo? Não, não tem como eu acelerar o processo porque o tempo é esse, mas eu posso priorizar aquele paciente. Então, se o seu paciente estiver muito grave e você prescreveu uma urgência até 3 horas, mas você decidiu que você quer mais rápido, você liga no banco de sangue informando que aí a gente dá prioridade nesse paciente. Então, qual que é o passo a passo de uma agência transfusional para transfundir um paciente? O técnico vai até o setor, depois que ele coletou a amostra, levou para o bioquímico fez aquela prova de compatibilidade, liberou a transfusão. Meu técnico vai até o andar, ele vai conferir a prescrição médica para verificar se o médico não cancelou essa transfusão, porque o que acontece? Se o médico ele cancela a transfusão no sistema, não cai no banco de sangue avisando que essa prescrição caiu, que essa prescrição
prescrição foi cancelada. Então, se o médico não liga na agência para avisar, nós não ficamos sabendo que essa transfusão foi cancelada. Então, o meu técnico, normalmente, ele chega no setor e vai verificar na prescrição se o médico colocou algo suspenso, a caneta ou não. Ou se a enfermagem está sabendo que o médico cancelou. Caso contrário, esse paciente será transfundido. Então, ele vai verificar a prescrição, identificar o paciente, sempre aferir os sinais vitais antes da transfusão. Sinais vitais é frequência cardíaca, frequência respiratória, a pressão arterial do paciente e a temperatura. São esses 4 os parâmetros que devem ser verificados antes da transfusão. Pulsionar um acesso exclusivo, né, se for possível, se o paciente tiver condições. Ver se esse paciente já recebeu transfusão antes ou se ele já teve alguma reação transfusional antes. Ele vai realizar a tipagem beira-leito do paciente, que eu já vou explicar um pouco sobre, e vai realizar a passagem de plantão para o paciente e para o técnico, explicando que o paciente pode vir apresentar as reações transfusionais, tá? Então, a tipagem beira-leito. A tipagem beira-leito, ela é algo que não é exigido na legislação e em nenhuma portaria. Só que a Santa Casa implementou isso para que seja mais segura a transfusão, tanto para o técnico que está transfundindo, quanto para o paciente que está recebendo essa transfusão. Porque, como eu falei, se você transfunde um sangue de uma tipagem errada, o paciente pode vir a óbito por isso. Então, a gente faz de tudo para que seja muito seguro para o paciente. Então, como que vai ser feito? Por mais que o bioquímico fez toda a tipagem da amostra e da bolsa para verificar se aquela tipagem é aquela mesma, o técnico que for lá vai realizar a tipagem beira-leito. Então, o que ele vai fazer? Na bolsa de sangue tem um segmento, e esse segmento eles cortam e fura e pega 2 gotinhas desse segmento. Assim como do paciente, ele vai furar o dedo com a lanceta e vai pegar 2 gotinhas de sangue. Aí ele vai pegar esse reagente, vai pegar um reagente anti-A, pingar numa gotinha, e um reagente anti-B, pingar na outra gotinha. E aí ele vai fazer a leitura. Quando ele reagir, aparecer essa reação, que é a aglutinação, ele vai parecer um leite talhado, a gente diz, sabe? Aí vai tá reagido e aqui não. Então, reagiu aqui no anti-A. Se reagiu somente no anti-A, é que o paciente é A. Se reagiu somente no anti-B, quer dizer que o paciente é AB. Se reagiu no A e no B, é que o paciente é AB. E se não reagiu em nenhum, é que o paciente é O. Então, o técnico, quando estiver lá do lado do paciente, ele vai fazer essa tipagem para confirmar que aquela bolsa de sangue é da mesma tipagem sanguínea do paciente e assim trazer mais segurança, tá bom? Então, o teste beira-leito, ele deve ser feito sempre, tá? Isso foi algo implantado, um protocolo implantado na agência transfusional. Então, se vamos supor, eu transfundi João hoje e amanhã solicitou transfusão de novo para o João. Eu vou fazer a tipagem beira-leito da bolsa e do João de novo. Não importa, se eu fui hoje, amanhã e depois de amanhã, vou fazer a tipagem beira-leito hoje, amanhã e depois de amanhã, tá? Se por acaso eu cheguei lá, a beira-leito e teve discrepância, a tipagem da bolsa e a tipagem do paciente deram diferentes, ele vai retornar ao banco de sangue e vai reiniciar o processo. Coletar uma amostra de sangue nova, o bioquímico vai fazer todo o processo de novo, porque nós estamos falando de humanos. Humanos, eles erram. Nós não somos robôs. Então, pode haver erro, sim, mas nós temos que fazer de tudo para evitar que esse erro aconteça e para trazer maior segurança para um paciente que já está debilitado por outra situação. Então, agora falaremos só sobre reações transfusionais, tá? Então, a reação transfusional é toda e qualquer intercorrência que ocorra como consequência de uma transfusão de sangue ou transfusão de qualquer hemocomponente, seja ela plaqueta, plasma ou crioprecipitado, durante ou após sua transfusão. Muita gente tem a ideia equivocada que a reação transfusional ela ocorre somente enquanto a bolsa de sangue estiver pendurada lá no paciente. Porém, não é. Pode ser depois de meia hora que acabou a transfusão, 1 hora, enfim, tá? Então, ó, existe uma classificação que toda vez que o paciente tem reação transfusional, a gente tem que ir lá no sistema da vigilância e colocar que o paciente em tal hospital apresentou tal reação devido à transfusão de qual hemocomponente. Então, pode ser classificado também entre reação transfusional imediata e reação transfusional tardia.
Sendo que a reação transfusional imediata é quando ocorre durante a transfusão ou até 24 horas após o seu início. E reação transfusional tardia é a ocorrência da reação após 24 horas. O que é uma reação transfusional tardia? Ah, Maísa, mas é muito difícil identificar uma reação após 24 horas. Realmente é. Mas nós estamos falando de algo mais grave. Por exemplo, quando o paciente soroconverte por conta de uma transfusão. O que isso quer dizer? É quando o paciente ele contrai um HIV por conta de uma transfusão ou uma hepatite. Ah, mas não é feito todos os testes lá no Hemosul? Sim, é feito. Mas por isso que existe aquele questionário que a gente solicita muita consciência das suas respostas durante a triagem, né? Porque muita gente acaba mentindo para realizar a doação de sangue, às vezes nem é para ajudar o próximo, por um atestado ou por algum outro motivo. E às vezes você está colocando mais em risco a vida do paciente do que ajudando. Então, mesmo sendo feito todos os testes lá no Hemosul e sendo muito criterioso, existe a janela imunológica e existe o risco, sim, de ter dado um falso negativo e o paciente contrair alguma doença por conta disso, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, a vigilância também exige que a gente classifique entre reação transfusional leve, moderada, grave, ou se o paciente foi a óbito por conta da transfusão, tá? E aqui são todos os tipos de reação transfusionais que existem. Óbvio que eu não vou falar de todas, porque são muitas, tá? Mas eu trouxe para vocês terem consciência de que a transfusão não deve ser banalizada como muitos banalizam. Existem muitos riscos que o paciente pode correr devido à transfusão de algum hemocomponente. Então, a reação transfusional imediata mais comum é a reação febril não hemolítica, quando o paciente tem um aumento de temperatura de 1 grau acima de 38 durante ou após transfusão. Então, um exemplo, você foi lá transfundir o paciente estava com 36,8 antes da transfusão. Ao final da transfusão, ele apresentou temperatura de 38,1. Isso já é considerado uma reação transfusional, tá? Ele já precisa notificar. Ah, Maísa, mas é só uma hipertermia. Eu posso administrar um antitérmico e nem precisa avisar o banco de sangue. Mas precisa avisar o banco de sangue. Aquele paciente que apresenta reação transfusional hoje, amanhã quando você transfundir de novo, pode ser que ele apresente uma reação transfusional mais grave, porque toda vez ele está recebendo anticorpos de doadores diferentes. Hoje ele recebeu uma transfusão de um doador, amanhã recebeu transfusão de outro doador, anticorpo de um, anticorpo de outro, e cada vez ele pode vir apresentar uma reação transfusional mais grave. Por isso que é sempre importante você vir à agência transfusional ou ligar para a agência transfusional informando que aquele paciente ele teve uma reação transfusional, mesmo que seja leve, tá? Então, a reação febril, ela pode apresentar o quê? Febre, calafrios, tremores são os mais comuns. E, normalmente, quando o paciente apresenta tremores e você verificar a temperatura dele, ele não vai apresentar hipertermia naquele momento. Ele vai apresentar hipertermia logo depois. Então, vamos supor, o paciente apresentou tremores, você verificou a temperatura, não deu hipertermia. Mas se você não fez nada em relação a isso, nada em relação a esses tremores, espera uns 30, 40 minutos, eu te garanto que esse paciente vai estar com temperatura de 39,6. Um exemplo. Então, normalmente, quando o paciente apresenta uma reação com tremores, você já pode administrar um antitérmico que provavelmente a temperatura vai subir, tá? Outros sintomas que pode vir apresentar junto com a febre é a cefaleia, êmese, náusea, hipertensão, hipotensão e dor abdominal. Lógico que essas reações que eu falei abaixo, elas são mais incomum, mas ela pode existir. Então, se um paciente seu estiver recebendo uma transfusão e apresentar um desses sintomas, você já sabe que pode ser uma reação transfusional. Então, o que você deve fazer diante de uma reação febril, não hemolítica, que a gente chama? Interromper a transfusão imediatamente, comunicar a enfermeira do banco de sangue, a enfermeira do setor, e se necessitar, avisar os médicos responsáveis, mas nesse caso, às vezes dá para fazer, como eu falei, administração antitérmico e dar continuidade na transfusão. Lembrando que hipertermia não é contraindicação de transfusão de sangue. Então, não tem necessidade de suspender a transfusão, que é o que muitos fazem, tá?
A segunda reação mais comum é a reação alérgica, que é aparecimento de reação de hipersensibilidade em decorrência da transfusão de sangue. O que é mais comum? O paciente apresenta eritema local, prurido, urticária, racha cutânea, dispneia, edema de laringe, sensação de aperto na garganta, tosse, rouquidão, enfim, esses são os sintomas mais comuns, tá? O que você deve fazer diante de uma reação alérgica? Interromper a transfusão imediatamente, informar a enfermeira do banco de sangue, a enfermeira do andar e os médicos responsáveis se houver necessidade, porque a reação alérgica ela pode ser leve, como pode ser grave também. E nesse caso, como proceder? Às vezes, quando você interrompe a transfusão, o paciente ele já espera um pouquinho, o paciente já começa a assumir essa reação alérgica do corpo dele. Então, o que você faz? Você administra uma difenidramina e pode dar continuidade na transfusão, que vai haver melhora e o paciente não vai ter outras queixas. Agora, se o paciente, você interrompeu a transfusão e a reação alérgica não melhorou, administrou a difenidramina, não melhorou, aí sim é indicado suspender a transfusão. Mas sempre avaliar, porque senão sempre o critério para uma reação transfusional vai ser suspender a transfusão. E nem sempre precisa. Por isso que é importante avisar o banco de sangue, porque a gente vai fazer a avaliação juntamente com o médico para poder ver a melhor conduta para esse paciente, tá? Então, quando o paciente apresenta uma reação transfusional hoje e você administrou difenidramina, enfim, na próxima transfusão dele, no dia seguinte, um exemplo, ele tem que ser feito a medicação pré-transfusional. Se administra difenidramina antes. E o médico não ficou sabendo que esse paciente apresentou reação transfusional. O banco de sangue vai entrar em contato com o médico prescritor da transfusão, falar, olha, doutor, o senhor prescreveu uma transfusão, mas ontem o seu paciente apresentou reação transfusional. Então, o senhor pode administrar uma difenidramina antes da transfusão? Porque assim a gente evita de que o paciente tenha uma reação transfusional e cada vez mais forte, como eu falei, porque normalmente esses pacientes politransfundidos, ou seja, pacientes que são transfundidos com frequência, cada vez ele tem maior risco de apresentar uma reação transfusional mais grave. Então, neste caso, a gente administra difenidramina antes. Mas eu não posso administrar difenidramina antes da primeira transfusão da vida dele? Não precisa, porque tem pacientes que passam a vida inteira transfundindo e nunca apresentam nenhum tipo de reação transfusional. Outros, na primeira transfusão já apresenta. Então, a gente começa a administrar somente depois da primeira reação transfusional. É igual medicamento, você só descobre que você é alérgica de pirona quando você toma dipirona, certo? Então, é a mesma coisa. Você só vai descobrir que você é alérgico ou vai ter uma reação transfusional de algum hemocomponente quando você receber a transfusão. Então, tá. Daí, hoje, você recebeu a transfusão, deu a reação alérgica. Aí no dia seguinte o médico pede de novo. Eu peço para administrar difenidramina antes. Mas mesmo assim você apresentou reação alérgica novamente. Aí amanhã o médico prescreve transfusão de novo. Aí eu vou ligar para ele e falar, doutor, tem que administrar difenidramina e hidrocortisona antes. Daí ele vai administrar esses dois medicamentos para poder transfundir. Quando administra esses dois medicamentos, quer dizer que o paciente não vai apresentar reação transfusional? Não, não quer dizer nada. Só quer dizer que a gente está fazendo de tudo para que a transfusão de sangue ou de qualquer hemocomponente seja o mais confortável para o paciente. Assim, diminui muito o risco de ele ter uma reação transfusional, mas não quer dizer que ele não possa vir a ter. Mas a gente vai fazer de tudo para ser confortável para ele, tá? Então, reação hemolítica aguda é uma reação que, graças a Deus, não é comum, mas é uma reação que tem um mau prognóstico, ou seja, que normalmente o paciente vai a óbito por conta dessa reação transfusional, que é a reação hemolítica aguda. Eu vou ler para vocês a definição e eu vou explicar para vocês, tá? A definição é hemólise intravascular das hemácias incompatíveis transfundidas devido à presença de anticorpos pré-formados na circulação do paciente. É considerada uma reação extremamente grave e de mau prognóstico, como eu falei, o paciente normalmente vai a óbito, estando sua gravidade diretamente relacionada ao volume de hemácias infundidas. Então, a reação hemolítica aguda é normalmente quando o paciente recebe uma transfusão por incompatibilidade ABO.
Então, essa reação, normalmente, ela está relacionada por erro humano. Ou seja, o técnico trocou a amostra, ou o bioquímico trocou a amostra, ou o bioquímico fez a tipagem errada, ou o técnico, ele pegou a bolsa de sangue errada de outro paciente. Então, normalmente é por algum erro humano. Então, a gente fala que essa reação hemolítica é por incompatibilidade ABO. Lembra lá no começo que eu falei que o O negativo transfunde em todo mundo, mas ele só recebe dele mesmo? Então, vamos supor que eu sou um paciente O negativo e vieram transfundir em mim uma bolsa de sangue AB. O que acontece? Quando essa bolsa de sangue errada entra na minha veia, automaticamente ela vai quebrando as hemácias dentro do meu corpo, que é a famosa hemólise. E aí, eu automaticamente vou apresentando todos os sintomas descritos. Dor no tórax, dor no local da infusão, hipotensão, hipertermia, calafrios, hemoglobinúria. Normalmente a urina pode ficar com cor de Coca-Cola, que é essa cor escura. Pode vir apresentar ansiedade, inquietação, sensação de morte iminente. O que isso quer dizer? Que o paciente, ele vai te dizer que ele está com a sensação de que ele está morrendo, insuficiência renal aguda. Então, todos esses sintomas e normalmente todos ao mesmo tempo, tá? Então, o que você vai fazer? Vai interromper a transfusão imediatamente, você vai checar, né, se aquela bolsa, porque normalmente a bolsa de sangue, ela vem com uma saia, ou seja, que é uma identificação que aquela bolsa era para tal paciente, aquela bolsa era para o João. E aí você vai verificar se aquela bolsa está escrito Maria, um exemplo. E aí eu instalei no João, instalei no paciente errado. Você vai informar a enfermeira do banco de sangue, a enfermeira do andar e os médicos responsáveis. Nesse caso, quanto mais médico você avisar, melhor. Pode ser o médico assistente, pode ser o médico plantonista, pode ser o médico responsável pela agência, o Dr. Zé Maria, porque tem que ser tomado umas condutas rápidas e certeiras para que possam salvar a vida do paciente. Então, nesse caso, você vai verificar os sinais vitais. Então, você tem que manter a diurese de 100 ml por hora por pelo menos 18 a 24 horas com solução cristalóide, avaliando a necessidade concomitante de diuréticos. Então, como eu falei no slide anterior, estando sua gravidade diretamente relacionada ao volume de hemácias infundido. Então, pensa comigo. Se uma bolsa de sangue errada está entrando na veia do paciente, quanto mais sangue errado está entrando nele, mais hemácias vão estar quebrando dentro da veia dele, ou seja, mais hemólise estará ocorrendo. Então, quanto menos sangue errado entrar na veia dele, mais chance de você fazer com que ele elimine aquilo o mais rápido possível. Então, por isso que é recomendado que nos primeiros 10 minutos de transfusão, a transfusão seja lenta, porque se o paciente, principalmente na reação hemolítica, que a reação hemolítica, como eu falei, está relacionada com uma transfusão errada ou de uma incompatibilidade ABO. Então, quanto mais devagar você transfundir, mais chance de você ver que está errado, mais chance de o paciente ter algum sintoma relacionado ao que eu disse antes e mais chance de você intervir. Agora, vamos supor que você transfundiu uma bolsa de sangue de 400 ml em meia hora. A chance de você salvar a vida desse paciente é muito menor, porque é muito sangue que você vai ter que eliminar do corpo dele e muito rápido, né? Acontece a hemólise de forma muito rápida. Então, sempre nos primeiros 10 minutos, deixar o gotejamento lento, para que, se você fez alguma coisa errada, você consiga perceber os sinais nesses 10 minutos e já começar a intervir, tá? Então, como você pode prevenir uma reação hemolítica aguda? Você vai ter cuidado em todos os passos relacionados à transfusão de sangue, vai fazer um monitoramento dos sinais vitais e de possíveis queixas do paciente, vai realizar a infusão lenta dos primeiros 10 minutos de transfusão, cuidados na instalação do sangue, dos hemocomponentes e o acompanhamento dessa transfusão, e você vai prestar maior atenção naqueles pacientes que estão inconscientes ou estão entubados. Como que você vai fazer? Verificação da vesical, se a urina dele não está na cor de Coca-Cola, que eu disse antes, se os sinais vitais não estão alterados, se não está dando reação alérgica no corpo. São esses sinais que você pode verificar, tá? E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre reações transfusionais tardias.
Então, a reação transfusional tardia, como eu falei lá no começo, basicamente é transmissão de doenças infecciosas. O que isso quer dizer? Quando um paciente soroconverte, quando ele adquire AIDS, hepatite B ou hepatite C, doença de Chagas, devido a uma transfusão. Como eu falei, o Hemosul, ele sempre faz todos os testes para que essa bolsa de sangue seja o mais segura para entrar no paciente. Mas existem aqueles doadores que mentem durante a triagem, existe aquela janela imunológica, mesmo o Hemosul tendo todo o cuidado, pode ocorrer, tá bom? Então, assim, como acontece esse processo? Vamos supor que você doou sangue hoje. Doei sangue e essa bolsa de sangue deu todos os exames negativos. Aí foi lá para o hospital essa bolsa e foi transfundida essa bolsa no João. Aí daqui 3 ou 4 meses, eu, Maísa, vou realizar essa doação de sangue de novo. E aí fiz a doação e deu positivo para hepatite B ou HIV. Aí o que vai fazer? Eles vão fazer a rastreabilidade da minha doação anterior. E eles vão ver que veio aqui para Santa Casa, vão emitir uma carta e mandar para Santa Casa, para o banco de sangue, perguntando quem que recebeu essa bolsa de sangue minha. Aí eles vão rastrear e verificar que o João recebeu. Aí o que acontece? Vai fazer os exames no João e verificar se ele se tornou HIV positivo ou hepatite B positivo. E aí a gente chama de soroconversão, ou seja, uma reação transfusional tardia por uma transmissão de uma doença infecciosa. Então, isso é uma reação transfusional tardia devido a uma transfusão de sangue, tá? Por isso que, novamente, eu repito, que é muito importante não banalizar a transfusão de sangue, porque por mais raro que seja, acontece e você pode ser o premiado. Então, sempre ter certeza que aquela transfusão de sangue está sendo bem indicada para o paciente. E a aloimunização e aparecimento de anticorpos. Isso normalmente ocorre, tá? Ocorre para pacientes que são politransfundidos, ou seja, que são transfundidos com muita frequência. Então, eles vão criando novos anticorpos devido a várias transfusões de pacientes, de doadores diferentes. E aí, assim, a gente vai ter mais dificuldade em encontrar uma bolsa compatível para ele. Lembra que eu falei que o bioquímico ele tem que fazer a prova de compatibilidade, que demora 30 minutos a 40 minutos? Tem pacientes que eles aloimunizam e aí a gente não encontra a bolsa compatível. Eu posso cruzar meu estoque inteiro, cruzar 20 a 30 bolsas de sangue do meu estoque, todas as bolsas vão dar incompatíveis. E aí, o que nesse caso é sugerido? A gente sugere para o médico solicitar uma bolsa fenotipada para esse paciente. O que é uma bolsa fenotipada? É quando nós vamos procurar um doador que tenha o mesmo fenótipo que o paciente. É algo bem mais profundo, bem mais complexo, mas aí a gente encaminha essa amostra de sangue do paciente e o pedido para o Hemosul. O Hemosul, que tem um estoque muito maior e tem todos os aparelhos e os registros lá, eles vão entrar em contato com um doador que tem o mesmo fenótipo que esse paciente para realizar a doação. Se esse paciente tiver um fenótipo fácil, pode ser que eu encontre essa bolsa de sangue amanhã para ele e o Hemosul já encaminha essa bolsa com o nome do paciente, nominal, né? A bolsa de sangue nominal ao paciente. Mas pode ser que o paciente tenha um fenótipo super difícil e eu vá encontrar uma bolsa de sangue compatível para ele daqui 20 dias. E aí, às vezes, o paciente não tem tempo hábil para esperar esse tanto de tempo. Então, depende muito da situação. A gente chama que esse paciente apresenta uma reação transfusional tardia por aloimunização, ou seja, por aparecimento de anticorpos. Então, como a gente pode prevenir uma reação transfusional? Treinamento dos profissionais de saúde, todas as pessoas que estão entrando nova na Santa Casa ou pessoas dos andares que já trabalham nos setores, enfermarias, todo mundo. Aí mesmo que você fale, mas é o banco de sangue que realiza a transfusão. Sim, mas a transfusão de sangue ela é coparticipativa. Então, assim, eu participo um pouco e a enfermaria participa outro pouco. Por quê? O banco de sangue, ele instala a bolsa de sangue no paciente do 2º andar, vai lá no 6º andar, transfunde outro paciente, vai lá no trauma, transfunde outro paciente. Nesse meio tempo, quem presta assistência para esse paciente é a enfermagem do andar. Então, a enfermagem do andar tem que ter conhecimento também para poder detectar uma reação transfusional enquanto eu estiver atendendo outro paciente em outro setor.
Aí sempre que identifica, liga no banco de sangue para avisar. Mesmo que toda assistência prestada normalmente seja pela enfermagem. Se o paciente apresentar uma reação alérgica, quem vai administrar a medicação é a enfermagem do setor. Mas é importante o banco de sangue ter ciência, porque toda vez que um paciente apresenta uma reação transfusional, a gente coloca lá no nosso sistema. João apresentou reação transfusional grave, apresentou uma reação transfusional alérgica, apresentou um edema de glote, rebaixamento de nível de consciência, para que quando ele precise de uma transfusão novamente, a gente tenha um olhar diferenciado para ele, para a gente fazer medicação pré-transfusional, como eu falei. E daí, toda vez que surgir uma transfusão de sangue para o João, vai aparecer um alerta na tela do computador do banco de sangue falando: o paciente apresentou reação transfusional dia 7/8, um exemplo. E aí a gente vai saber o histórico desse paciente. Por isso que, por menor que seja a reação transfusional, o banco de sangue tem que saber. A avaliação criteriosa da indicação transfusional, para ver se realmente tem indicação, porque muitas transfusões não têm indicação e o banco de sangue acaba barrando, juntamente com o hematologista Dr. Zé Maria. A avaliação das transfusões de urgência, realizar uma história pré-transfusional detalhada, porque, por exemplo, o paciente pode ser um paciente do interior e recebeu transfusão de sangue lá, apresentou reação transfusional lá. Eu não vou saber pelo meu sistema daqui. Não vai emitir nenhum alerta para mim se o médico prescreveu. Então, é importante que tanto a enfermagem do andar quanto a enfermagem do banco de sangue converse com o paciente e pergunte: o senhor já passou mal durante uma transfusão de sangue? Aí ele vai falar: já apresentei coceira ou algo do gênero. Ele vai te explicar da forma dele. Atenção em todas as etapas relacionadas à transfusão, atenção redobrada na conferência da bolsa e do paciente para ver se realmente está indo a bolsa certa para o paciente certo, infusão lenta nos primeiros 10 minutos e, de acordo com cada reação, utilizar o medicamento pré-transfusional. Então, é importante sempre o banco de sangue ser informado em qualquer reação transfusional, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com o Banco de Sangue, que estaremos sempre à disposição.